Muito bem, sejam bem-vindos aqueles que estão na nossa sala, que escolheram participar do nosso bate-papo, da nossa conversa. Bonita cor também. O privilégio de poder apresentar as pessoas que vão conversar aqui com a gente e depois vou deixá-los conversar e vou ficar aqui quietinho só observando. Nós estamos aqui com a nossa querida Andrea Kulikowski, a DEA, é diretora executiva da União do Judaísmo Reformista da América Latina, estudante de rabinato no Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista, assistente do rabinato da Associação Religiosa Israelita, a ARI do Rio de Janeiro, e membro do Comitê Internacional de Juventude da World Union for Progressive Judaism. O Paulo Geiger nasceu no Rio de Janeiro em 1935, formou-se em design pela Escola Superior de Desenho Industrial, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é editor de obras de referência e trabalhou como editor executivo, entre outras, das enciclopédias Delta Larousse, Delta Universal Barça, Mirador Internacional e, entre outros, dicionários Coogan Larousse, Caldas, Aurélio, Aulet Digital, é ainda tradutor do inglês e do hebraico, do qual verteu para o português obras do Amos Oz, entre outros. Paulo, um prazer enorme te introduzir nesse bate-papo, sou um grande fã seu, acompanho com muita atenção tudo que você escreve, sempre que você publica. Sérgio Margulis, meu colega rabino da ARI, essa sinagoga irmã da CIP no Rio de Janeiro. Só porque ela é nossa irmã, a gente empresta alguns dos nossos talentos, como é o caso da DEA, para que esses talentos possam ser bem aproveitados por lá. Tem formação em psicologia, mestrado, ordenação rabínica e Doctor in Divinity pelo Hebrew Union College, rabino da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro, mais conhecida como a ARI. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite, Michel. Agora é com vocês. Se tiverem perguntas, eu vou trazer, mas a conversa são vocês que tocam. Tem algum coordenador aqui ou eu começo direto? Acho que você começa, Paulo. Tá bom. Vamos por ordem de importância hoje. Vamos lá, vamos aproveitar o tempo. O nosso tema é eu e nós. Uma coisa bastante ampla, e se a gente não localizar bem, vamos nos perder na nossa meia hora aqui. Eu e nós. Para conceituar, eu quero logo propor que a gente entenda que eu não se refere necessariamente a eu, ao indivíduo, a cada indivíduo. O eu pode ter várias configurações. O eu, às vezes, é formado de pequenos nós. A minha família, a nossa família, é um pequeno eu, onde eu me identifico e localizo no mundo. Esse eu está dentro de um outro eu um pouco maior, um nós um pouco maior, que é a minha congregação, a minha coletividade. Essa está dentro de um eu, que é um nós um pouco maior. Então, a série de eus e nós nos identificamos numa variação de circunstâncias e de momentos, e até no tempo e no espaço. Num lugar é uma coisa, no tempo é outra. Então, eu queria propor que a gente considere, para a nossa conversa aqui, que o nós é o povo de Deus, é o povo judeu. Nós vamos falar do nós como povo judeu, embora esse nós, que é o povo judeu, também seja um eu na humanidade, um eu na história universal, um eu no cosmos. Então, o povo judeu, sendo o nosso nós, ele também é um eu que participa no tempo e no espaço de outros nós maiores do que ele. Mas vamos começar com essa visão de que queremos entender o que é eu e nós em relação ao povo judeu. Eu não vou, o meu approach não vai ser filosófico e conceitual, vai ser histórico. Eu vou tentar demonstrar qual é a história da relação de eu e nós na história do povo judeu. E é interessante que esse tema esteja em Shavuot, porque eu diria que em Shavuot se formou pela primeira vez a percepção e a instalação do nós judaico, que é o povo judeu.
O povo judeu nasceu. A Shavuot é a comemoração do nascimento do povo judeu. Porque também Shavuot é Hag Matan Torah, Mamad Sinai. Ao pé do Monte Sinai, ao receber a Torá, ao se comprometer com as mitzvot e as leis da Torá, ao sair em direção de um futuro comum, o povo de Deus estava dizendo, inclusive no tempo, na pessoa do verbo, primeira pessoa do plural, Nasé, Benishma, nós assumimos o compromisso, com isso se identifica que o coletivo é o sujeito, e atravessa um deserto para ir realizar o final do pacto, que é a instalação na Terra Prometida. Então, em Matan Torah, que é uma consequência de Pesach, coincide com Shavuot, com uma consequência de Omer, da festa do Omer, Hagavi, que são as mesmas datas. Então, Shavuot, Hag Matan Torah, é também a consequência de Pesach. Assim como Shavuot, a festa na Torá mencionada como a festa da Katsir, Hag Katsir, a festa das primícias, é a consequência do homem. Então, em Shavuot, em Matan Torah, nasce como nós, o povo judeu. Nós, porque é um coletivo que se resolve ser nós, resolve ser um povo, diz na Seve Nishma e sai em busca da concretização do pacto inicial, que é a sua confirmação como nós na Terra Prometida. Essa é o primeiro momento histórico do nós judaico. O segundo momento é a Terra Prometida. Ali já, esse nós tem outra configuração. O centro do nós judaico na Terra Prometida, no início, está em Shiló, onde está a Arca da Aliança. As tribos se espalham, cada uma vai para o seu território. O nós, formado pelas tribos, se dissolve um pouco, mas a percepção da unidade, do pacto, da identidade com o pacto está em Shiló primeiro, e depois nos dois templos, nos dois batem que são construídos. E a percepção de nós e eu, na época do velho Estado judaico em Canaã, do Estado que depois virou dois reinos, primeiro um reino, depois dois reinos, parte desse reino se desaparece, é conquistado e desaparece com 10 tribos inteiras. A percepção do eu e do nós já é completamente diferente. O centro da vida judaica, esse nós judaico, é simbólico, é a Shlosh Regalim, a ida 3 vezes por ano de um judeu individual ao templo para fazer um sacrifício. Essa ligação com nós é religiosa, ela é realizada 3 vezes por ano. Então, a percepção de nós é muito mais religiosa, muito mais comprometida com o conceito, e não com a realização, numa vivência de nós nacional. Quando se perde o tempo, começa a terceira fase da história judaica, que é a dispersão, a percepção do eu e do nós muda completamente. Porque ao se perder o tempo, ao se perder a única forma que o indivíduo judeu, o eu judeu, tinha de se identificar com o nós, é preciso criar uma realidade que não dependa disso. E o que o povo judeu faz é criar um nós virtual, um nós mas que seja também real, uma vivência judaica que seja de nós. E o povo judeu na diáspora, durante 2000 anos, cria comunidades, cria sinagogas. E sinagoga não é casa de oração. Beit Knesset significa casa de reunião. O judaísmo, o nós, tem que se... A identificação do judeu é através do nós explícito, do nós de pelo menos 1 milhão de 10 judeus. Não existe judaísmo sem um coletivo judaico. Então, o eu judaico só existe em função da existência de um nós judaico. A congregação, a comunidade judaica, as instituições judaicas, um território judaico que represente esse nós. A relação nós e eu e nós, na época da dispersão, é perfeitamente localizada em terra. Se cria um nós judaico verdadeiro, um território judaico, que é a congregação, que é a comunidade, que é a percepção de que o eu só existe como eu judaico, sim, inserido nesse nós, nesse coletivo, essa criação, e não só na geografia, não só no lugar, mas também no tempo. É preciso criar a ideia de um nós futuro, ou seja, a ideia de que o pacto será realizado como nós, no futuro, e todos os rituais judaicos,
todas as orações judaicas mencionam esse futuro explicitamente. O futuro judaico está no nós judaico do futuro, que ele é religioso, ele é escatológico, ele é místico, tudo, todo o povo judeu se volta para um futuro de reencontro no nós real e não só no nós virtual. Esse território judaico do futuro é que mantém a unidade do povo judeu. As religiões não são unidades territoriais. Uma religião é uma identificação de um ser com um divino. A religião sai dessa identificação espiritual. No judaísmo, a religião judaica é a realização de um pacto que se realiza num lugar específico, numa terra prometida. E essa força centrípeta, essa centralidade de Sion, que os judeus rezam voltados para Sion, formam com seus corpos um círculo em volta de Sion, se são enterrados com a cabeça voltada para Sion. Essa percepção de um futuro messiânico, escatológico, místico, na terra prometida, faz com que a relação do povo judeu, do eu judaico, com o nós judaico, não seja só uma relação temporal, uma relação geográfica. Ela é projetada para o futuro de realização judaica. Então, a relação do eu e nós na época da diáspora é a criação de uma tensão voltada para Sion, de um processo que leve messiânico, místico do futuro em Sion. E a terceira fase dessa história judaica é quando essa vocação de futuro encontra um intérprete no direito dos homens e no direito dos povos de terem seu próprio Estado. Na era moderna, a visão escatológica da tendência de ser um nós, a integração do eu judaico com o futuro nós judaico da Terra Prometida, a realização final do pacto, torna-se um direito universal reconhecido pela humanidade, que todos os povos têm direito a ele. Então, na era moderna, na terceira época dessa história judaica, a tensão de retorno se transforma num direito, e esse direito acionado se transforma no Estado judaico na modernidade, e aí começa uma quarta etapa, e essa quarta etapa é aquela em que nós temos que definir o que é eu e o que é nós. Hoje, a nossa realidade judaica é que metade do povo judeu existe como povo judeu, como etapa final da realização do pacto na Terra Prometida. O nós judeu sonhado e definido em Nasser de Mishmar, realizado e com realização concreta na Terra Prometida, onde quem mora lá sabe que está realizado em função do nós, e sabe que esse nós judaico, esse povo judeu, esse coletivo judaico que representa a existência judaica, porque ela nasceu dessa maneira. O povo judeu nasceu sendo coletivo, nasceu dizendo nasce nós, e Mishmar nós. Essa realidade hoje existe ao mesmo tempo que existe um povo judeu fora da realização do pacto, fora do Estado judaico. E nós não sabemos, e nós temos que definir hoje qual é o eu e qual é o nós, e quem é eu e quem é nós nessa nova realidade. Em Israel já existem correntes que dizem o nós judaico somos nós aqui, na Terra Prometida, na plena realização do pacto. E muita gente já diz, a diáspora, os judeus no exílio, os judeus que ainda não chegaram aqui, para eles se realizarem como os judeus, eles têm que chegar aqui. Então, se existe uma visão hoje que o eu judaico está no exílio, e o nós judeus, nós judaicos, está na Terra Prometida, no Estado judaico, no Estado de Israel. Essa visão que divide o povo judeu em dois, eu tenho encontrado em muita literatura, em muitos pronunciamentos da atualidade judaica, na diáspora, no Galut e em Israel também. E nós precisamos pensar, então, quem somos nós? Nós que estamos aqui hoje, em Shavuot, tentando compreender o que é o nosso eu, o que é o nosso nós temos que nos definir em relação a isso. Nós somos apenas um embrião do nosso futuro. O sionismo hoje é simplesmente um instrumento de levar o nosso eu judaico na diáspora para o nós judaico no Estado judaico, ou existe um outro modelo que tem que se configurar a realidade atual. Quem vai resolver isso somos nós. Nós, ou seja, os eus judaicos na diáspora e o nós judaico em Israel, se nós nos compreendemos como um povo só. Então eu quero propor, já estou terminando já, eu quero propor que a gente pense em nós mesmos, como nós, que não estamos
na configuração final do pacto no Estado de Israel, que a minha sugestão é que nós pensemos como aqueles que imaginaram a tensão do retorno, imaginemos que o povo judeu, o nós judeu, é um povo só. Onde quer que estejamos, como os judaicos, congregações, indivíduos, em Cincinnati, em Paris, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que nós entendamos que nós, cada um desses eus, faz parte de um nós judaico que ainda é universal, na geografia e no espaço. Nós somos um lugar do povo judeu e somos um lugar na história do povo judeu. Ou seja, o sionismo hoje é o lugar do nós realizado, do nós como potencial de ação. O sionismo não como movimento político, o sionismo não como ideia instrumental de levar o povo judeu para Israel. O sionismo, uma visão histórica, que o povo judeu é um povo só, o seu centro é em Sion, como sempre foi a partir do primeiro momento de sua existência, e que entre Sion e o povo judeu, entre nós e eu, existe permanentemente uma tensão, pontes abertas e iluminadas para que sejamos juntos, um povo só, um nós só do povo judeu, trabalhando juntos para que o futuro escatológico do povo judeu seja amanhã, para que o eu judaico no Galut seja parte do grande nós judaico, que é o Estado de Israel, e o povo judeu como um todo. Eu só queria terminar dizendo que há um desafio a mais para o nosso momento atual. É que nós, como povo judeu, o Estado de Israel como Estado do povo judeu, nós somos também um eu da configuração do universo, que tem que entrar no nós, que é a configuração do universo, da humanidade. Nós somos parte, nós somos Mamlechet Kohanim, nós somos parte de uma humanidade global e parte de uma história universal em que nós hoje participamos como nós, participamos como uma identidade. Nós somos nós, dentro da humanidade, o nosso eu é parte da humanidade. Então nós temos um desafio na nossa geração de resolver como sermos um só quando estamos divididos entre Estado judaico, terra prometida e não, e como sermos um povo na contribuição para a história do grande nós, que é o planeta, que é a humanidade, que é o próprio cosmos. Esse é o desafio dessa geração. Encontrar a resposta a isso, encontrar a maneira de sermos nós dentro de todos os eus que nós somos em cada lugar, em cada momento da história. That's it. Paulo Geiger, que aula maravilhosa. Então, se o sionismo nos coloca nesse lugar de nós, do ponto de vista da história judaica, nos coloca também no lugar de eu, na história da humanidade, em relação à humanidade. Que fantástico, hein? Obrigado, Paulo. Nós vamos ouvir agora meu colega, Rabino Sérgio Margulis, que vai continuar essa conversa, que é sobre o individual e o coletivo na relação entre as diásporas e Israel. Rabino Margulis. Você precisa abrir seu microfone, Rabino. Abrir o microfone. Muito bem. Então, é um prazer enorme estar aqui, Rabino Michel, querido amigo também, Michel Schlesinger. Um prazer estar aqui nessa parceria com a CIP, nesse projeto fantástico do Tikkun da Virada de Shavuot. Sendo Shavuot a festa da celebração da Torá, do recebimento, da entrega do recebimento da Torá, e sendo a Torá também conhecida como Etz Haim, a árvore da vida, eu uso a ideia de uma árvore para caracterizar, ainda que de modo bastante sintético, o conceito da diáspora. Diáspora é um desenraizamento de um lugar em que um grupo ou uma pessoa vai para outro lugar, nesse lugar busca se enraizar, mas mantém nostalgicamente o seu enraizamento no lugar no qual já não mais está fisicamente. No misticismo judaico, e aí o Tikkun é o Tikkun da virada, então no misticismo judaico tem uma árvore virada, que não é a árvore que nasce na terra e cresce para o céu, mas é uma árvore cujas raízes estão no céu e cresce em direção à terra.
E dentro também desse conceito é uma abordagem sobre a sensação de diáspora. A diáspora não mais por ser desenraizado de um lugar de origem, desenraizado do lugar do qual já não mais se encontra, mas ainda que nostalgicamente vinculado a ele, mas sim é a sensação de diáspora pela mitificação do lugar do futuro. Então, há uma diáspora em função do deslocamento do lugar do passado e há uma diáspora pela mitificação do lugar a qual ainda não se chegou. E Israel representa esse lugar mitificado, utópico, acalentado da vida judaica. Israel representa, diante da inadequação de uma vida presente no lugar no qual nós estamos, a possibilidade de criar uma raiz, e essa raiz estaria no céu. Diálogo entre diásporas e Israel. Em Israel, a vida judaica é compulsória e bastante onerosa. Impostos caros e uma vida em que há necessidade de ir para o exército, servir o exército numa determinada fase da vida e estar sempre à disposição, por muitos anos da vida, de servir. O judaísmo é nacionalizado. De outro modo, na diáspora, a vida judaica, uma vez que hoje, no mundo contemporâneo, as comunidades vivem em países democráticos e os judeus podem professar a sua religiosidade de modo livre, ou não. Então, na diáspora, a vida judaica é livre, é voluntária. Não é como Israel compulsória. Não há um imposto a ser pago obrigatório. Há uma contribuição voluntária, fruto da consciência. A dedicação judaica também não impõe um sacrifício de vida física, como servir ao exército. É uma dedicação espiritual. Não é como Israel, a religião acoplada à cidadania, à vida nacional. É um vínculo, uma conexão comunitária. Mas as nossas diásporas fora de Israel são multifacetadas no que tange à identificação com Israel, que vai desde daqueles que têm em Israel uma centralidade absoluta que não permite questionamento às ações políticas de um determinado governo, passando por vários matizes, chegando ao extremo que lida com os seus incômodos de identidade judaica ou com seus ódios introjetados, que acabam tornando essa identidade supostamente judaica antisionista. Eu digo supostamente judaica porque dissociar o sionismo do judaísmo, para mim, é bastante complexo, se não impossível. Mas tal como uma vida nas comunidades multifacetadas, também em Israel há várias visões, e Israel hoje no judaísmo está rompendo o maniqueísmo, daquela questão ou é o secular ou é o ortodoxo. E esse maniqueísmo traz formas simples, e as formas simples são frequentemente equivocadas. Isso está sendo substituído por pontes. Por exemplo, uma dessas pontes que foi inclusive colocada em prática pelos movimentos judaicos e liberais, a celebração do Dia da Diáspora, em que se valoriza a riqueza judaica da diáspora, claro, sem esquecer e valorizando essencialmente também o Yom Ha'atzmaut, mas pontes são estabelecidas. E tal como o Birthright, o movimento de conhecer Israel, existe o conhecimento de conhecer as diásporas. É o que a gente pode dizer Birthright ao contrário. Tal como o judeu fora de Israel tem que conhecer Israel, o judeu, a judia israelense, também deve conhecer a riqueza da vida judaica em diversas comunidades. E isso é importante para romper um cisma que existe dentro de Israel, que pode ter uma diáspora dentro de Israel, uma diáspora judaica. Como? A vida judaica secularizada, em função de estar ligada à cidadania, ao conceito nacional. Ou a dicotomia, se não for essa alternativa, seria a alternativa da ortodoxia. Isso gera muitos conflitos. Eu aqui, de modo muito sintético e rápido, nomeio um renomado magistrado israelense
que atuou representando o Estado de Israel em diversos organismos internacionais, chamado Haim Kohn, ele se apaixonou por uma mulher divorciada. Porém, o nome revela isso, Kohn sendo descendente de Kohanim, ele não poderia se casar numa visão mais estrita da interpretação da lei judaica com essa mulher divorciada. Então ele pensou, como que eu faço? E ele pensou o seguinte, eu sou um Cohen. O Cohen não pode ter falha no corpo. Se tem falha no corpo, ele deixa de alguma maneira de ter a sua Kohanut, seu estado de Cohen validado. Então ele pensou em infligir uma pequena mutilação no seu dedo mindinho, que ele tiraria o status de Cohen. Olha como que a dicotomia, o maniqueísmo, em que dentro de Israel uma diáspora da religiosidade judaica pode chegar. E não sendo mais ligado ao Kohanut, ao estado de Kohanut, ele não teria problema de se casar com uma divorciada. Ele acabou abandonando essa ideia, ele casou-se fora de Israel, ainda que com bastante dilema, porque ele representou Israel em organismos internacionais, casou-se no civil fora de Israel e sob o ofício de um rabino não ortodoxo, que, aliás, foi bastante, do meu modo de entender, injustamente criticado. Tá? Então, essas pontes que vão sendo criadas acabam evitando a alienação da vida judaica religiosa em Israel para aquela população que não se identifica com uma ortodoxia, que busca o caminho de uma espiritualidade conexa e condizente com a sua própria vitalidade, com a sua própria integridade. Na adolescência, eu fui indagado, se o Estado de Israel guerrear com o Brasil, quem você apoiaria? Fui veementemente indagado sobre isso. E essa pergunta capciosa tenta verificar a lealdade para com a identidade judaica, que está vinculada ao sionismo, e é a lealdade para com o país do qual somos cidadãos, Brasil. A indagação pressupõe que é um conflito entre as múltiplas identidades e lealdades. Eu respondi, tentando me escapar da pergunta, que em função da distância geográfica entre as duas regiões, esse problema não iria existir. Mas essa resposta foi de pronto contestada, dado que as guerras superam as distâncias geográficas. Então, como resolver essa questão? Poderia resolver a questão tirando o elemento de sionismo da identidade judaica. Dizer, a minha religiosidade, a minha identidade judaica está desvinculada com o sionismo. E há aqueles que assim o fazem. Mas permitir isso, entendo, seria como extirpar os membros de um corpo, tornando-o disfuncional. A identidade judaica, na minha concepção, ela está associada e enraizada também com o sionismo. E aí a gente entende a pluralidade das identidades. A pluralidade das identidades no mesmo eu. No mesmo eu que se insere num conjunto de vários nós. E entender essa pluralidade é não compactuar com o maniqueísmo. O maniqueísmo induz a exclusão, engessa a criatividade e amordaça o pensar. Enquanto o judaísmo, enquanto o sionismo, enquanto a nossa brasileiridade abraçarem a pluralidade, o conflito entre as múltiplas identidades não existirá. No entanto, se alguma dessas várias condições das nossas múltiplas identidades abandonar o princípio de pluralidade, essa identidade perderá o seu propósito. E se essa perda de propósito vier a acontecer, a nossa tarefa, e é uma tarefa árdua, será resgatar com todo o nosso coração, Bechol Levavchai, com toda a nossa força, Bechol Meodecha, é a dimensão da pluralidade que emerge de cada identidade, para que possamos romper as dicotomias e gerar as riquezas de convívio. E, aliás, essa tem sido uma das tarefas do movimento reformista, sobre as quais a Andréia vai falar.
Obrigado, Rabino Margulis. Maravilha. Você comentou sobre um fenômeno, e de fato eu já tinha ouvido falar dele, os shlichim, muitas vezes, trazem de volta para Israel, né? É um conhecimento de diáspora que não havia dentro de Israel. Muitas vezes o israelense entra em contato com a existência dos movimentos liberais, que são pequenos ainda dentro de Israel, através desse sheliach, que foi passar um tempo em Boston, em Chicago, em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc., conheceu nossas sinagogas e trouxe essa ideia maravilhosa para dentro de Israel. Vamos ouvir a Dea. Bom, primeiro, um prazer estar aqui em mais um Tikkun, né? Sempre mais um aprendizado do que trazer a minha Torá. E, neste caso, com a árdua tarefa de falar depois do Paulo e do Sérgio, que são sumidades, né? E eu venho trazer a história do judaísmo reformista com relação ao sionismo. A gente ouve muitas vezes que o judaísmo reformista não é sionista. Existe um motivo para essa crença, que é o documento fundador do movimento reformista, que é a Plataforma de Pittsburgh. É um documento de 1885, em que, de verdade, aqueles judeus saídos da Alemanha, experimentando um novo lugar nos Estados Unidos, entenderam que Israel não era mais um objetivo, mas que eles tinham que criar um novo judaísmo, algo que fosse pertencente àquele lugar. Mas daí, em 1937, a ideia deles já havia mudado. E num documento que se chama Plataforma de Colombo, eles declaram que Israel é o centro da cultura e da vida judaica espiritual. Então, o movimento reformista passa a ter o sionismo como central, como um dos seus pilares centrais de ideologia. E, a partir daí, passa a desenvolver instituições e organizações dentro do seu próprio corpo para atuar e para estar presente em Israel e fora. Tanto que o movimento reformista é o primeiro a se instalar em Jerusalém. A sede do movimento reformista fica em Jerusalém, tem uma vista maravilhosa para a Torre de Davi e para a Cidade Velha. Em 1976, a CCAR emitiu um documento que se chamava Perspectiva do Centenário, onde eles afirmavam o apoio ao recém-formado Estado de Israel, em laços religiosos e éticos. Então, passa a haver um apoio formal ao Estado de Israel, dado pelo movimento reformista. Em 1997, na plataforma de Miami, houve, então, uma estrutura do sionismo, que a gente hoje chama de sionismo reformista, que basicamente traz a ideia de que somos Mamlechet HaKohanim, um reino de sacerdotes, que somos um Goi Kadosh, um povo santo, e de que devemos ser Or LaGoim, uma luz para as nações. Como que isso funciona de maneira prática? De maneira prática, o judaísmo reformista entende que Israel é o Estado judeu, é a pátria do povo judeu, mas que deve ser um lugar de inclusão, um Estado democrático, que celebra o pluralismo como uma identidade judaica. O judaísmo reformista entende que o sionismo não é somente exercido como em forma de aliar, como a mudança para Israel, apesar de que aliar e conhecer Israel e conhecer e falar hebraico, aprender hebraico, ter uma ligação muito forte com Israel, são pilares do movimento reformista. O movimento entende que as comunidades do mundo, Klal Israel, o povo de Israel, os Bnei Israel espalhados pelo mundo,
dão a força que Israel precisa. Então, seria uma relação dual, né? De conversa, é um eu e tu, em que o povo no mundo precisa do povo de Israel e vice-versa. Então, existe uma rede global de judeus de todas as idades, unidos por esse amor a Israel, e que, dentro do movimento reformista, se expressa diante de diversas instituições que nós temos, como, por exemplo, o Artseino. O Artseino é o braço sionista do movimento reformista, que está localizado em Israel, como o Artseino Alami, como base da nossa estrutura, mas também tem as suas células em todas as comunidades do mundo. Nós temos o Artseino no Brasil, nós temos o Artseino Argentina, temos nos Estados Unidos, que chama Artsa, e assim por diante. E que faz um trabalho de aproximação com Israel. Por exemplo, hoje a gente teve uma Havdalah junto com Israel, como uma forma de apoio das comunidades do mundo para as comunidades israelenses. Nós temos o IMPJ, que é o Movimento Reformista em Israel, que faz um trabalho muito importante de ajudar com que Israel seja uma pátria democrática, um lugar onde todo judeu, não só ortodoxo, mas também reformista, também conservador, tem o seu espaço para praticar o seu judaísmo de forma integral e reconhecida pelo governo de Israel, o que, infelizmente, hoje ainda não é uma realidade. Nós temos também, trabalhando muito junto com o IMPJ e com outras instituições em Israel, o IRAC, que é o Centro de Ação Religiosa de Israel, um braço de direitos civis que trabalha dentro da estrutura jurídica israelense. E, como base para a formação de uma comunidade sionista, nós temos o Netzer Alami, que é um movimento juvenil, que faz com que a gente plante essa semente de judaísmo e de sionismo em toda a nossa juventude, através do mundo, ligada a Israel. Então, eu diria que o apoio ativo e inabalável dos judeus progressistas em todo o mundo, através da WPJ, que é o nosso guarda-chuva grande de comunidades progressistas no mundo, por meio das instituições, que ainda assim são o nós, mas também pelo apoio individual de cada um de nós pelo mundo, trazendo a palavra de apoio a Israel e plantando esse amor nas nossas comunidades e na nossa juventude. É isso. Obrigado, Deia. Muito obrigado, Deia. Obrigado, Paulo. Obrigado, Sérgio. Na verdade, o movimento reformista, né, quando ele nasce, ele visava a integração total do judeu na sociedade europeia. E acreditava que sonhar com a criação de um Estado para os judeus seria, de alguma forma, uma traição a esse compromisso com a identidade europeia. Seria uma traição à Europa você sonhar em ter um Estado judaico. Já o movimento conservador, que é uma dissidência do reformista, nasce sionista desde o princípio. Mas hoje os dois movimentos são sionistas e trabalham muito em conjunto, aliás, dentro de Israel, na defesa dos direitos liberais, porque existe um monopólio da ortodoxia em uma série de áreas da vida judaica, como, por exemplo, casamento, divórcio, enterro em cemitérios públicos e assim por diante. Nós terminamos o nosso tempo da conversa, é uma pena, porque a vontade agora era escutar uma reação de cada um de vocês sobre a fala do outro, mas o tempo que nós temos é só o suficiente para convidar vocês a participarem da nossa campanha social. Nós temos um código QR na nossa tela, aqui, ó. Aqui, se você direcionar o seu celular, você consegue doar para a campanha que se chama CIP contra a fome e pela dignidade. E a gente vai ajudar com comida e kits de higiene algumas instituições beneficentes, entre elas
o Lar das Crianças da CIP. Então, convidamos vocês ao longo de toda a noite, direcionarem o celular para esse código e participarem dessa campanha social. Nesta sala rosa, o próximo bate-papo vai ser lutas antirracistas, alianças e interesses comunitários, com Lia Schuckmann, e a mediação vai ser do meu colega Rabino Rogério. Quero agradecer a todos vocês e desejar uma boa sequência de Tikkun a todos. Muito obrigada.